São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Agora vamos recuar um pouco mais, até 2 Samuel, capítulo de número 15. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 18. Diz assim a santa palavra do Senhor. Depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua casa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que ele fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz ao Senhor, porque morando em Jesus, na Síria, fez o teu servo um voto dizendo: se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata, ou a conspiração, e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito. Lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Então os homens do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. Saiu o rei e todos os de sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. Todos os homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os geteus.
600 homens que o seguiram de Gate passaram diante do rei. Aqui na minha Bíblia, o subtítulo desse capítulo 15 de 2 Samuel, traz como subtítulo a revolta de Absalão e a fuga de Davi. Amada igreja, o livro de Salmos é um livro de cânticos, né? Mas muitos desses cânticos são verdadeiras orações, nas quais o coração aflito se volta para Deus e com confiança busca o seu socorro. É o que nós vamos identificar inúmeras vezes em vários salmos, principalmente em salmos do rei Davi, né? O Salmo 3 é um desses salmos, inclusive, na verdade, é o primeiro deles, é o primeiro dos salmos, né, como cântico, e traz um teor bem parecido com o teor de uma oração, de uma súplica. Nele encontramos uma nota antes do verso 1, a seguinte nota: Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Essa nota nos ajuda a entender a situação histórica relacionada a este salmo. Como nós acabamos de ler, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Assim somos informados de que foi o rei Davi quem compôs este salmo, né? E que ele o fez quando teve de fugir de Jerusalém, né? Por causa da conspiração de seu próprio filho. E foi exatamente sobre isso que lemos em 2 Samuel capítulo 15, né? Davi fugindo, abandonando a sua terra, abandonando o seu reino, por causa de uma conspiração arquitetada pelo seu próprio filho. O Salmo 3 também é o primeiro salmo onde encontramos a expressão selar. Ela não aparece na versão ARA, que é exatamente essa versão que eu tenho em mãos, mas ela aparece nos originais e é mantida na ACF, Almeida Corrigida Fiel, e também na King James 1611 Fiel, né? Essa expressão selar, meus irmãos, é um termo técnico que aparece em muitos salmos e que provavelmente quer indicar um acompanhamento musical mais alto. É o que nós vemos, por exemplo, quando estamos cantando, né? Numa estrofe nós temos um tom mais baixo. Geralmente quando vamos para o coro há uma transição para uma nota um pouco mais alta, ok? E aqui, esse termo, aqui no Salmo 3, selar, aparece depois do verso 2, depois do verso 4 e depois do verso 8. 3 vezes ela aparece. Isso nos ajuda a perceber uma divisão, ou a divisão que tem nesse salmo, né? Portanto, neste salmo, que nos ensina que Deus é o escudo dos que nele confiam, podemos aprender 3 coisas com base nesta divisão do salmo. Primeiro, nos versos 1 e 2, aprendemos sobre a aflição do crente. Segundo, versos 3 e 4, aprendemos sobre a proteção do Senhor. E terceiro, versos 5 ao 8, aprendemos sobre a salvação que vem do Senhor. Então temos essa divisão, né? 3 pontos bem nítidos, bem claros nesse salmo que nós conseguimos identificar. Portanto, voltemos a nossa atenção para cada uma dessas 3 partes. A nota inicial nos diz que este salmo está relacionado a um momento muito difícil, extremamente difícil da vida do rei Davi. Aqui é bom nos situarmos historicamente, por isso a leitura do capítulo 15 de 2 Samuel. A essa altura, irmãos, o rei Davi era o rei de Israel e já tinha obtido várias vitórias. Já era um rei muito conhecido e muito bem conceituado como um rei vitorioso com um reino
muito bem sólido e estabelecido. Mas ele também havia cedido ao pecado. Pois Davi havia cometido adultério com Batseba e ainda homicídio ao ordenar a morte de Urias. Sabemos que Deus enviou então o profeta Natã, que chama Davi ao arrependimento. Davi se arrepende, inclusive demonstra esse arrependimento de forma pública, algo que raramente nós o fazemos. Demonstrar o nosso arrependimento de forma pública, diante da congregação e diante de Deus. Davi se arrependeu, mas Deus já havia dito que traria juízo sobre ele e que esse juízo viria de dentro da sua própria casa. Então nós já começamos a ver diretamente a palavra de Deus se cumprindo. Podemos dizer que isso se evidenciou quando, por exemplo, Aminon manteve uma relação incestuosa com Tamar, sua meia-irmã, filhos do mesmo pai. E depois, quando Absalão, novamente Absalão, mata o seu irmão Aminon por vingança, para vingar a honra de sua irmã. Por causa disso, Absalão fugiu, ficando alguns anos fora de Israel, mas depois ele voltou fingindo submissão ao pai. Mas na verdade, enquanto isso, ele planejava uma conspiração para destronar seu pai e assumir o reino no seu lugar. 2 Samuel 15 registra exatamente esse momento, exatamente isso. Absalão atraiu para si muitas pessoas, de modo que quando ele se proclamou rei, muitos se colocaram ao seu lado. Por isso Davi teve de fugir rapidamente de Jerusalém. E à medida que fugia, ouvia que mais e mais pessoas estavam passando para o lado de Absalão. Mais e mais pessoas estavam o traindo, estavam se rebelando contra o seu legítimo rei. Desta forma entendemos o que lemos no início do Salmo 3. Em meio a esta aflição terrível, Davi se volta para o Senhor, o Deus da aliança, o Deus do seu povo, o Deus de Israel. Ele diz que o número de seus adversários estava crescendo. E isso é ressaltado nas expressões, são numerosos, verso 1, e são muitos, no verso 2. Um rei depende de seus súditos para reinar, meus irmãos. E Davi estava vendo o seu reinado ruir, porque a grande, imensa maioria de seus súditos estava o traindo para seguir a seu filho. E tudo isso resultado de sua queda no pecado. Consequências do seu pecado. E o que é interessante nós notarmos aqui é que Davi tinha plena consciência do que estava vindo sobre a sua casa e do porquê estava vindo sobre a sua casa. E por isso Davi em momento algum questiona ao Senhor: por que está me sobrevindo tal ruína, tal desgraça? E Davi estava perdendo os seus súditos. O tapete estava sendo literalmente puxado. Cada vez havia menos pessoas ao seu lado e cada vez mais adversários. Havia um aumento constante, uma multiplicação constante de adversários. Davi diz que estes adversários estavam se levantando contra ele. Isto é, estavam agindo contra ele em rebelião ao seu reinado. A notícia que corria era a seguinte: olhem só o que disseram, meus irmãos, a respeito de Davi. Deus
abandonou Davi. Não há em Deus salvação para ele. E a imagem por trás desses versículos é uma imagem militar. Davi estava sendo cercado por inimigos por todos os lados. A quantidade de homens ao redor do cerco, aumentava de momento a momento, era crescente. E o pior, a conspiração vinha de seu próprio sangue, de sua própria casa. Absalão era o seu mentor. Certamente este foi um dia muito difícil para Davi, um dia de aflição, de dor, de decepção. E lemos em 2 Samuel, capítulo 15, que à medida que saía de Jerusalém, Davi chorava. E que em sinal de contrição ele tinha a cabeça coberta e andava descalço. Isso era já um sinal de vergonha, de humilhação pública. Um rei cobria sua cabeça publicamente no contexto em que Davi estava inserido, e andar no meio do povo descalço era uma grande humilhação. Os que estavam ao redor de Davi também choravam com ele. E por onde ele passava, meus irmãos, as pessoas choravam em alta voz. Certamente foi um dia terrivelmente difícil para este rei. Um dia de aflição, vergonha e muita tristeza. E quando pensamos sobre a causa dessa aflição, pela qual Davi passou, descobrimos que foi uma consequência de seus pecados. Isso é deixado bem claro neste salmo e também em 2 Samuel. Eu acredito que os irmãos já devem ter lido 1 Samuel, 2 Samuel completo. Então é um livro em que Davi é chamado ao arrependimento, em que Davi é corrigido publicamente e ele aceita essa correção. E agora Davi aceita a humilhação advinda como consequência de seus pecados. Amados irmãos, é exatamente nesta situação que o pecado costuma nos colocar. Em aflição. Agora analise bem. Se em algum momento o seu coração não se coloca aflito, a partir do momento que você percebe que acabou de ferir a santidade e a honra do teu Deus, com um pecado consciente, há algo de errado. Há algo de errado. Porque é nessa posição que devemos ser colocado ou nos colocar quando pecamos contra a majestade do Senhor nosso Deus. É a essa posição de aflição, de contrição e arrependimento que devemos ser levados quando cometemos algo que fere a santidade daquele que nos comprou por bom preço. Não quero que isso dizer que toda e qualquer aflição é decorrente de pecados específicos. Mas devemos reconhecer que às vezes Deus nos faz experimentar, preste bem atenção, as consequências amargas dos nossos pecados, dos nossos próprios pecados. Devemos reconhecer, sim, que às vezes Deus nos faz experimentar
as consequências amargas dos nossos próprios pecados. Davi adulterou com a mulher de Urias e ordenou a sua morte. Agora Absalão se deita com as suas concubinas e busca a morte de seu pai. Deus, como justo juiz, em sua soberana providência, deu a Davi algumas gotas de sua justa retribuição. Algumas gotas, meus irmãos, de sua justa retribuição. Quando Deus nos concede algumas gotas de sua justa retribuição, quando Ele nos faz experimentar o gosto amargo dos frutos dos nossos pecados, Ele quer que lembremos de que o salário do pecado é a morte, que o caminho final do pecado é o inferno, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando experimentamos esse tipo de aflição, esse tipo de retribuição, é para nos lembrarmos o quão terrível é para nós vivermos distante da doce e maravilhosa presença do nosso Deus. E para lembrarmos do quão gratificante e quão grande alegria nos traz quando estamos em comunhão com aquele que nos criou. Todos nós estávamos destituídos da graça e da presença de Deus, mas graciosamente fomos reconciliados em Cristo Jesus. Alguém pode desprezar o Evangelho, desprezar a Cristo como Salvador e Senhor, pode continuar vivendo em pecado, mas não pode escapar do juízo de Deus, meus irmãos. Toda a Escritura ecoa: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Assim sendo, quando outros são atingidos pela aflição, nós não somos juízes para julgar os que estão ao nosso redor e dizer por que estão sofrendo. Lembremos-nos dos amigos de Jó, que o acusaram, que apontaram. E na verdade, tudo o que sobreveio sobre Jó era da vontade soberana do Senhor nosso Deus. Era uma justa retribuição. E olhe que o próprio Deus declara de Jó, servo justo e fiel. Mas mesmo assim Deus não o poupou. O sofrimento pode vir por muitas razões dentro da providência de Deus, meus irmãos. Mas se a aflição cai sobre nós, é nosso dever nos perguntar se Deus não quer que, com isso, nos mostrar as consequências de algum pecado em particular e nos levar ao arrependimento. Mas o que devemos fazer quando isso acontece? Se a aflição é consequência de nossos pecados, ou se ela tem origem em outra razão dentro da providência de Deus, o remédio é o mesmo. Isso nos leva ao segundo ponto. Em segundo lugar, aprendemos sobre a proteção do Senhor. Verso 3 e 4. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde.
Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Do Senhor vem a nossa proteção. Davi não estava literalmente sozinho. Pela graça de Deus havia ainda alguns poucos homens fiéis a Davi. Mas isso não era suficiente para reverter a situação, para mudar aquele quadro. Davi sabia que não podia confiar em si mesmo e muito menos nos amigos. Por isso se voltou para a mão que o disciplinava. O Senhor disciplina aquele a quem ama. Que possamos reconhecer, meus irmãos, quando o Pai estiver a nos disciplinar. No verso 4, lemos que ele clamou ao Deus da aliança. Ele pediu por socorro. E Deus respondeu do seu santo monte. O santo monte, meus irmãos, é uma referência ao Monte Sião. É onde estava a Arca da Aliança e onde estava o palácio do rei Davi. Então notem bem, Davi deixara o trono, Absalão o expulsou de lá, o impelira de lá, mas Deus responde desde o Monte Sião. Davi havia sido removido do seu lugar, mas Deus não. Ninguém pode impedir o agir soberano do Senhor nosso Deus. Devemos lembrar disso quando estamos em aflição. Quer seja como consequência do nosso pecado, quer seja pela providência de Deus. Nós podemos ser sacudidos como palha, mas o trono de Deus é firme como rocha. Deus respondeu a Davi, apesar dos seus adversários dizerem que não havia para ele salvação em Deus. Davi pôde dizer: porém tu, Senhor, és o meu escudo. A ideia aqui é de um escudo ao redor. Então voltamos novamente à imagem militar. Davi estava cercado por todos os lados, mas dentro desse cerco havia um outro. Deus, o Deus triuno, era um escudo ao redor de Davi. Davi ainda diz: és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Apesar de toda a tristeza daquele momento, ao voltar sua atenção para o Senhor, Davi reconhece nele sua glória. Uma glória maior que a do trono, uma glória que não podia ser tirada, que não podia ser usurpada. E mais, Davi reconhece o Senhor como aquele que lhe pegava no queixo e lhe erguia a cabeça. Davi reconhece aqui, meus irmãos, que toda e qualquer possibilidade de vitória, toda e qualquer certeza de vitória, de socorro, viria de um só lugar. Assim como veio do Senhor seu Deus, o Deus da aliança. Amados irmãos, vejam como Deus é justo e misericordioso. Ele usou o pecado de Absalão para punir o pecado de Davi. Mas quando Davi clamou a ele, o Senhor se colocou ao redor de Davi como um escudo, a dar-lhe proteção contra os seus inimigos. E nós podemos, se estamos em Cristo, ter a mais absoluta certeza que Ele nos aflige, que se Ele nos aflige, se faz com que choremos,
Ele mesmo se coloca como o nosso consolador. Ele mesmo se coloca como o nosso refúgio, como o nosso consolo, como a nossa fortaleza, como o socorro bem presente na hora da angústia. Que maravilhosa graça! Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor nosso Deus. Por vezes, Ele tira de nós o amparo em que confiamos para que nos amparemos somente nele. Repito, por vezes, Ele tira de nós o amparo em que confiamos para que nos amparemos somente nele. Deus é o nosso escudo. Ele nos protege de tal forma que nenhum mal pode nos atingir, a menos que este seja, ou que esta seja a vontade dele. Mas será que estamos preparados, com os nossos corações preparados para reconhecer tal soberania? Que aquele que nos consola também é aquele que, na sua força, no seu poder, na sua soberania, também nos aflige. Por isso mesmo, quando a aflição bate à nossa porta, seja por causa do nosso pecado ou por qualquer outro motivo muito sábio dentro da providência de Deus, devemos correr a Ele, nos amparar nele e buscar o consolo dele, pois é dele que vem a nossa salvação. E isso nos leva ao nosso próximo ponto. Em terceiro lugar, aprendemos sobre a salvação do Senhor. Versos 5 ao 8. O agir de Deus a nosso favor traz para aqueles que nele confiam uma paz que excede todo o entendimento, meus irmãos. Como entender? Vejam o que diz Davi no momento em que se encontrava: deito-me e pego no sono. Quantas e quantas vezes nós, na nossa minúscula ou até mesmo insignificante aflição, não conseguimos deitar a nossa cabeça no travesseiro e descansar no Senhor. Não conseguimos confiar e descansar na providência de Deus. Ah, quão miseráveis nós somos, meus irmãos. Nós sabemos, nós conhecemos ou pensamos que conhecemos o Deus da Bíblia, mas não conseguimos confiar e nos colocar completamente em suas mãos. E muitas vezes acabamos nós mesmos nos colocando em condições de aflição, sendo que o socorro bem presente na hora da angústia está presente, mas nós não conseguimos enxergar e descansar nele. O que se espera quando alguém tem de enfrentar talvez o dia mais difícil da sua vida? Imagine-se no lugar de Davi. Perigo de morte constante. Foi jogado para fora pelo seu próprio filho de dentro do seu próprio reino. Você conseguiria dormir? Davi dormiu. Ele dormiu porque sabia que o Senhor estava com ele. Teve paz porque o Senhor era o seu escudo. Ele dormiu e acordou porque Deus o sustentou. No verso 6, Davi confessa que, apesar do grande número de adversários, ele não estava com medo daqueles que estavam tomando posição contra ele de todos os lados.
Afinal, Deus era o seu escudo e estava ao seu redor. Por isso, no verso 7, Davi clama: levanta-te, Senhor. Notem que isso entra em contraste com os inimigos. No verso 1, lemos que eles se levantaram contra Davi, mas agora é o Senhor que se levantará contra eles. Os inimigos disseram que não havia salvação em Deus para Davi, mas agora o Senhor o salvará. Davi pede que o Senhor fira os inimigos no queixo, que eles dê um golpe e lhes quebre os dentes. Ou seja, que todos os seus planos sejam frustrados, que eles não consigam ir adiante em seu intento. Davi sabia que a salvação é do Senhor. E aqui já vamos caminhando para concluir o nosso sermão. Que é a Ele que toda alma aflita deve buscar. Davi sabia disso, reconhecia isso. Que Ele é o amparo, o escudo do seu povo. Que aqueles que nele confiam não são confundidos. O que nós temos visto, meus irmãos, tanta confusão no meio daqueles que se dizem povo de Deus. Mas a palavra de Deus é clara, que aqueles que confiam nele não são confundidos. E foi o próprio Davi que escreveu as palavras que usamos em nossa leitura no início do culto. Salmo 124, verso 8: o nosso socorro está em o nome do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Por isso, ciente de quem Deus é, Davi se volta de seu pedido particular para um pedido mais amplo. Toda a nação de Israel estava dividida. Toda a nação de Israel estava padecendo. E Davi tinha consciência, plena consciência de que isso era consequência de seus atos no passado. A nação estava dividida à beira de uma guerra civil. E Davi, como rei de Israel, como ungido do Senhor, ele pede a bênção do Senhor sobre o seu povo, sobre o povo de Israel. Davi não se deixa levar pelo sentimento de ter sido ferido, de ressentimento. Davi não pensa: aquele povo me traiu, Senhor, que tu os destrua. Não, Davi clama por misericórdia, porque ele amava aquele povo. E assim como Davi, Jesus Cristo, o rei que foi desprezado pelos seus, que foi traído por aquele que lhe era próximo. Ele foi cercado pelos seus inimigos, e dentre eles estávamos nós, pois éramos rebeldes contra o seu reino. Nosso Salvador ouviu na cruz palavras muito parecidas com estas, meus irmãos. Em Deus não há salvação para ele. Ele bebeu inteiramente o cálice da ira de Deus. Ele, mesmo sendo inocente, recebeu a justa retribuição de Deus contra todos os nossos pecados. Ele entristeceu-se até a morte. Ele foi despido de suas vestes, envergonhado, humilhado e ferido. Ele clamou ao Pai, mas o Senhor não se colocou como escudo ao seu redor. Pelo contrário, ele foi desamparado, sofreu sozinho a aflição
que nós merecíamos. Por causa dele, agora nós sabemos o que significa do Senhor é a salvação. Por causa de Cristo, Deus é nosso escudo. Por causa de Cristo, na aflição, podemos clamar ao Senhor, certos de que Ele nos responderá. Por causa de Cristo. E aqui mais uma vez nós ficamos cientes de que toda a Escritura aponta para aquele que é o Verbo encarnado, o Verbo de Deus, o Filho de Deus que se fez maldição por nós. Ele foi desamparado, sofreu sozinho a aflição que merecíamos. A aflição esta que era para a eternidade. Não era uma aflição momentânea como a que Davi estava passando. O Senhor é o nosso sustento, meus irmãos. Por causa dele, nós não precisamos temer o nosso futuro. O futuro do nosso casamento, da educação dos nossos filhos, o futuro do nosso trabalho. Se estamos doentes, se sofremos calúnias, se alguém nos decepciona, se o momento em que passamos é um momento difícil, ficamos certos de uma coisa: mesmo que todos nos deixem, nunca seremos desamparados. E que possamos declarar como Jó: ainda que Deus me mate, nele confiarei. Amados, e este mesmo que foi humilhado por causa dos nossos pecados, foi exaltado pelo Pai. Sua cabeça foi erguida e tornou-se Ele mesmo a nossa glória. E agora Ele intercede por nós para que sejamos abençoados. Ele diz dos mais altos céus: Pai, abençoa o teu povo. Por causa do Filho de Deus, o nosso grande Rei, em toda a nossa aflição, podemos nos voltar para Deus, podemos confessar que o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a minha glória, o Senhor levanta a minha cabeça, do Senhor vem a minha salvação. Portanto, se você está em Cristo, não há o que temer. Ele é o seu socorro e o seu consolo, tanto na vida quanto na morte, tanto na saúde quanto na doença, tanto na bonança quanto na escassez. Ele é o nosso socorro. Você pode dormir tranquilo. Deus está sustentando a sua vida e nada pode separar você do seu amor. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia ou perseguição? Fome ou nudez? Nada pode nos separar do amor de Deus. Então podemos seguir adiante, mesmo quando os dias são maus, mesmo quando os dias difíceis chegarem. Temos sobre nós uma bênção pronunciada dos céus, uma bênção conquistada por nosso Salvador e que é garantida por Ele mesmo. A Ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Curve a sua cabeça. Querido e amado Deus, nesta manhã fomos uma vez mais corrigidos
alimentados e fortalecidos pela tua maravilhosa palavra. Ó Deus, e que essa palavra possa encontrar terra fértil em nossos corações, e que possamos colocar toda a nossa confiança em Ti, que é o nosso escudo, reconhecendo que Tu és Deus forte, Todo-Poderoso, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Que possamos, no dia da aflição, deitar, Senhor, a nossa cabeça no travesseiro e descansar em Ti e dormir em paz, lembrando-nos de que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória, para todo sempre. Amém.